A cena que mais nos conta uma história em poucos instantes, na minha opinião, é o início de Star Wars Uma Nova Esperança, o primeiro filme da saga. A gente vê nesses momentos uma pequena nave fugindo de tiros para então ser revelado um enorme Golias de metal e opressão, que literalmente é grande demais para caber na tela. Nesse momento a gente entende perfeitamente a diferença tecnológica entre a rebelião e o Império. Star Wars é político, sim. E não sou eu que estou afirmando isso. É o próprio criador. George Lucas já falou várias vezes que as suas maiores motivações para criar sua história foram a Guerra do Vietnã e o governo do presidente Nixon. Richard Nixon foi presidente dos Estados Unidos entre 69 e 74. E o seu governo foi recheado de controvérsias, conflitos sangrentos, espionagens e tudo que um governo norte-americano tem de melhor. Ele foi responsável pelo fim da Guerra do Vietnã. Ele assumiu com um governo de pacifismo, um discurso de que iria retirar as tropas, mas na verdade ele só prolongou esse conflito e tentou colocar os vietnamitas do sul contra os vietnamitas do norte para continuar a sua batalha inútil. Além disso, Nixon era um dos maiores inimigos dos processos revolucionários na América Latina, sendo um grande contestador do processo revolucionário cubano. Nixon também foi um grande financiador de armas para Israel, aumentando em muito o conflito bélico no Oriente Médio. Ao final do seu governo, Nixon renunciou depois de uma série de escândalos vazados de roubo, espionagem, assédio a ativistas e, como eu disse anteriormente, coisas de estadunidenses. Nixon é o Imperador Palpatine. Certa feita, Lucas foi perguntado em uma convenção de Star Wars se Palpatine seria um Jedi, e Lucas respondeu da seguinte maneira: não, ele era um político. Richard M. Nixon era o seu nome. Ele subverteu o Senado e finalmente assumiu e se tornou um cara imperial, e ele era muito mau. Mas ele fingiu ser um cara muito legal. Em outro momento, Lucas disse que durante a campanha de reeleição do presidente Nixon, ele começou a pensar sobre como as democracias se transformam em ditaduras e por que as democracias não são tomadas e sim são dadas. A Guerra do Vietnã foi um conflito que ocorreu durante a Guerra Fria, em que os Estados Unidos usou de toda a sua força possível para frear o avanço do comunismo no globo. Diversos países mais pobres que estavam sofrendo das chagas do capitalismo viam no comunismo uma maneira de ter a dignidade do trabalhador. Por isso, os Estados Unidos fez diversas incursões ao longo do mundo para tentar parar esse novo modelo de economia política que estava dando muito o que falar na época. Foi assim na Coreia do Norte, foi assim no Laos, foi assim em Camboja, foi assim em Cuba, foi assim no Brasil. E foi assim no Vietnã. Eles chegaram no Vietnã com todo o seu poderio militar contra aquela pequena população de campesinato, achando que os vietnamitas saberiam somente arar terra e cavar buracos. No fim, arar terras e cavar buracos foi o suficiente para humilhar as tropas norte-americanas. Os vietnamitas utilizaram de uma extrema organização política e militar para aplicar táticas de guerrilha contra as tropas norte-americanas. Os vietnamitas usavam essas técnicas e essa organização para superar a diferença de poderio militar tecnológico entre as duas potências. Ou seja, os Vietcongs são os rebeldes de Star Wars. A cena ali do início de Nova Esperança mostra o abismo tecnológico. A gente fica se perguntando como que possivelmente essa navezinha vai ganhar daquele Star Destroyer que ocupa toda a tela. Isso aconteceu em diversas fases da história. Foi assim com o czarismo na Rússia, foi assim com a colonização inglesa em vários países do mundo, principalmente na África, foi assim em diversas incursões norte-americanas em todo o planeta, e é assim em Star Wars. Como que se supera esse abismo tecnológico? Organização popular. E Star Wars é sobre isso. É sobre a esperança da libertação. É sobre como a democracia pode morrer com uma salva de aplausos. É sobre descuido com ideias radicais e como a falta de repreensão das mesmas pode levar a consequências catastróficas. É sobre como nenhuma ditadura tem chances contra a organização popular. Não à toa, Lenin já dizia: o proletariado tem como única arma, na sua luta pelo poder, a organização.